A moda entrou na minha vida logo na infância. Essa imagem, né? Minha mãe me levar também em loja de tecido, de quando eu era pequena. Estive envolvida nesse universo de corte de costura, de roupa, de tecido, que minhas avós costuravam, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, minha bisavó por parte de mãe. E minha mãe também, consequentemente, aprendeu a costurar, né? Não é uma prática que as meninas têm hoje em dia. Sempre tive roupinha assim feita pelas minhas avós, coisas de tricô, isso desde que eu nasci. Vi máquina de costura na minha casa, carretel de linha, tesoura, todas essas coisas para mim sempre foram muito comuns. E assim a moda fez parte de toda a minha infância. No programa de hoje nós vamos falar sobre arte e moda. E para isso eu convidei a Laura Matos, que é uma artista plástica sorocabana, mestranda em arte e moda e professora do curso de design de moda, para conversar com a gente sobre isso. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que ela, né? Ela está totalmente por dentro dessa área, então ela vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a história da moda, como começou. E para isso nós estamos aqui no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Escolhemos um lugar perfeito, né, para falar sobre esse assunto. E, bom, vamos conversar. Eu queria saber como começou a relação entre a arte e a moda. Onde começou, onde a arte influencia a moda, como começou essa história? Na história da arte, Valentina, a gente começa a perceber que lá pelo Renascimento, o artista passa da posição de artífice e se torna autor dentro da sua obra de arte. O artista torna-se um disseminador de tendências. Porque naquela época não tinha internet, né, gente? Não tinha blog pra gente ver as tendências, não tinha revista, não tinha jornal, canal no YouTube, né? Só obra de arte. Então, a partir dessas representações que as pessoas de outros países descobriam. Isso, exatamente. Usando. Pelo trânsito de uma obra de arte de país em país pela Europa, acabava se descobrindo o que estava sendo usado em determinado país, o que poderia ser copiado, lógico, dentro de uma ótica cultural, né, de cada região. Era absorvido aquilo que interessava. No século XIX é que a gente vai ter a figura do estilista, né, o Charles Worth, que cria, né, faz criações que se tornam peças artísticas. Né? E aí a gente vai ter o estilista como um propagador dessas tendências, e essas referências que ele vai usar sempre vão ter relação com as obras de arte. Continua a arte sendo a transformadora de símbolos, a única que consegue construir símbolo para a sociedade. E a moda passa a utilizar esses símbolos através dos significados que ela se impõe no seu vestuário. Então, o artista e o estilista passam a ter algumas comunicações. A gente vai ter no século XIX o Klimt, junto com a Emily Floge, né? Existem algumas suposições de que alguns vestidos criados pela Emily Floge foram criações do Klimt. Depois a gente vai ter as vanguardas futuristas, com os artistas usando o vestuário como forma de manifestação. Depois nós vamos ter, né, os estilistas propriamente ditos, como a Coco Chanel, a Madeleine Vionnet, antes disso o Paul Poiret, todos eles também criando revoluções do vestuário, principalmente no vestuário feminino, que passa a ser um vestuário com um movimento. E esse movimento, né, essa fluidez, essa liberdade, vem daquilo que eles observam nas obras de arte. Na década de 50, um pouquinho antes, 40, no pós-guerra, né, esse estilista que lá no início do século XX vinha das camadas mais inferiores da sociedade e se elevava à posição de ditadores da moda,
Na década de 50, as famílias abastadas começam a colocar os seus filhos para estudarem sobre moda. E a gente vai ter o Yves Saint Laurent, que pega aquela obra do Mondrian e cria o traje, né, o vestido Mondrian. A gente teve também antes, né, eu esqueci de te falar, mas assim, quando a Elsa Schiaparelli faz o vestido de lagosta, que a Olivia Wilde usou junto com o Príncipe Albert. E agora, sem falar um pouquinho dessa relação entre a arte e a moda, voltando um pouco na história da moda, a moda sempre foi isso que a gente vê hoje em dia, sazonal, com essa história de tendência, de uma coisa que está em alta, daí depois ninguém mais quer usar. Como começou? Na verdade, assim, até a Idade Média, no período gótico, a moda, ela não existia. O que existia eram vestuários que representavam o seu estamento na sociedade. A partir do período gótico, surgiu na corte de Borgonha a necessidade da família, dos nobres, se destacarem dos demais, porque eles perceberam que não havia mais uma percepção das classes mais inferiores de que eles estavam acima deles. Então, o rei, né, determinou o uso da cor vermelha exclusivamente para a família real. Não é que eles só usassem vermelho, é que essa era uma cor que só poderia ser usada por eles. Então, quem usasse vermelho era da família real. E tinha algum motivo especial para o vermelho? O vermelho era uma cor difícil de ser adquirida pelas tinturas, né? Então, tudo que representasse raridade, escassez, né, e que fosse diferenciado, né, era destinada às camadas mais nobres da sociedade. Uma sociedade estamental acabava sendo destinada às sociedades mais nobres, né? Então, conforme a moda que estava, o que os nobres estavam usando, começava a chegar às classes mais desfavorecidas, eles queriam novidade, né? Exatamente. Eles procuravam sempre reproduzir um padrão de moda que tivesse nas classes mais nobres. E isso é uma tendência até hoje, né? O filósofo Georg Simmel, que é um estudioso, né, um sociólogo estudioso da moda, ele quem determinou pela primeira vez, ele destacou esse comportamento de imitação e diferenciação, né? O quanto o ser humano necessita imitar alguém que ele admire, e o quanto essa pessoa que é admirada tem a necessidade de se diferenciar. É o quanto essa moda que está excêntrica é reproduzida, né, e imitada pelos demais até perder a força. Quando ela fica muito imitada, ela deixa de ser moda. Gente, olha só, a gente está falando de uma coisa de muitos anos atrás, mas a gente tem um exemplo disso hoje em dia, né? Porque são sempre os grandes desfiles, né, das grandes marcas que custam muito caro, né? São sempre as marcas que ditam as tendências. Então todo mundo acompanha as semanas de moda para ver o que aparece em mais de um desfile, que daí já é colocado como tendência, né, independente da aprovação do público ou não, né, já é colocado como uma tendência, e que as marcas, as grandes marcas populares, né, as lojas de departamento acabam reproduzindo, né, então muitas coisas que a gente vê lá, a bolsa da Chanel, isso e aquilo, tem algumas reproduções, né. Exatamente. Então a gente está falando aí da história da moda, história da arte, mas que são coisas que a gente consegue aplicar hoje em dia, né, são coisas que acontecem hoje em dia de uma forma diferente, mas a essência é sempre a mesma, né. Então, você está me falando isso, me lembrei de uma história que, assim, que tem muito com o presente, uma história no passado, que é a questão da sola vermelha que o estilista Louboutin acabou tornando patenteada. Essa sola vermelha, ela já era utilizada pelo rei Luís XIV. Ele
por ter determinado, ter sido determinado anteriormente o uso da cor vermelha para a família real, ele também responsável pelo Império do Luxo, pelo início do Império do Luxo na França, também usava já essa sola vermelha e já era determinada apenas para a família real. Então, nem é possível que se patenteie uma coisa que já era assim utilizada há muito tempo, já caiu no domínio público. Né? Então, talvez tenha sido uma ideia que ele tirou mesmo da história da moda, Pode ser. Mas que hoje em dia é o Exatamente. símbolo da marca, né? Se ele tiver observado as obras de arte da família real, as representações do Luís XIV, é possível você ver o sapato dele com o solado vermelho, com o salto e solado vermelho. Então é possível, mais uma vez, a gente consegue perceber essa relação existente entre obra de arte e moda, Hoje a gente tem também, inclusive, as coleções da maioria dos estilistas, todas com uma referência dentro da história da arte. A gente vai ter o Dolce & Gabbana em 2013 com a coleção de Bizâncio, totalmente história da arte. A Chanel, a gente teve em 2012 a coleção Maria Antonieta, com a referência nas obras de arte que tinham essa representação. Então, os artistas, eles estão sempre em comunhão com a moda e a moda sempre em comunhão com os artistas. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saiam daí porque no próximo bloco a gente volta com mais história da moda. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a artista plástica Laura Matos, que está conversando com a gente sobre a história da moda, a relação entre a arte e a moda. Então, continuando o nosso papo, a gente falou bastante sobre a moda usar a arte, mas eu queria saber, e a arte usando a moda? Tem isso também? Isso faz parte da história? Como é? Sim, a gente vai encontrar em vários momentos da história da arte, artistas utilizando-se do vestuário para fazer uma performance ou para usar como corpo invisível, usando o vestuário como corpo invisível dentro daquela representação. Então a gente vai ter lá no início, nas noitadas futuristas, o Giacomo Balla, com os ternos que ele fazia. A gente vai ter depois no Brasil o Flávio de Carvalho, a gente vai ter a Lydia Clark, a gente vai ter o Hélio Oiticica com os parangolés, nós vamos ter também o Cristo com aquela obra, o vestido de casamento. Gente, inclusive a Laura foi minha professora na faculdade, eu falei que ela é professora do curso de design de moda. Essa disciplina mesmo, de arte e moda, e eu lembro de você ter mostrado bem no começo dessa disciplina o trabalho da Nazaré Pacheco, que inclusive teve trabalho exposto aqui no Museu de Sorocaba, E eu lembro de você mostrar algumas roupas, entre aspas, que ela tem no trabalho dela, Então, a Nazaré, eu sempre levo essa artista logo no princípio dessa disciplina arte e moda, justamente para mostrar essa conexão
entre a arte e a moda e o quanto o artista também pode se utilizar do vestuário para falar do seu assunto, né? E no caso da Nazaré é o corpo invisível, é a dor, é uma história autobiográfica, é uma relação autobiográfica com a obra. Né? É um trabalho bem marcante, né? E, bom, você está terminando aí o mestrado em arte e moda e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o tema da sua tese. Eu falo sobre a criação de estereótipos femininos no início do século XX através do cinema e com essa conexão da moda e da cosmética. Então, como a moda e a cosmética, né, conseguiram modificar, né, junto com o cinema, essa imagem que vinha do século XIX de uma mulher totalmente restrita numa sociedade patriarcal, moralista, e encontra, né, um veículo de alto poder, né, de divulgação como o cinema, logo no início do século XX, para modificar os parâmetros femininos, que são esses que a gente conhece hoje. Muito da mulher que nós somos, ela vem desse início do século XX, dessas representações construídas pelo cinema, pela arte, né? Pela sétima arte, pela moda e pela cosmética. Então aí a gente falou das representações que nas obras de arte a gente tinha aí um pouco dessa história de tendência, né? Porque as pessoas conseguiam acompanhar o que estava sendo usado em outro país, e o cinema também, mais pra frente, ajudou nisso. Sim, o cinema, ele ajudou a disseminar a moda de uma maneira ainda mais democrática. Foi um grande auxiliar da democratização do vestuário, porque até então a modificação do seu guarda-roupa, uma peça de roupa, ela levava em torno de 10 anos para ser modificada. As pessoas investiam muito dinheiro no seu vestuário. O vestuário, inclusive, era deixado como peça no inventário, né? Assim, na herança da pessoa, o quanto ela deixava para os seus descendentes. De tanto que era caro. A partir do momento em que, junto com o cinema, também se criam as lojas de departamento, o prêt-à-porter, né? O pronto para usar, né? E o cinema divulgando, né, esse uso dessa roupa e dessa moda, né, que acabou se tornando quase que única no mundo inteiro, ajudou na democratização do traje, ajudou na propagação das tendências de moda. Então, as tendências de moda que eram sazonais em 2 períodos passaram a 4, depois a 6. Hoje nós temos 12 coleções por ano. A gente percebe isso nas lojas de departamento. Então, isso tudo foi fruto dessa mídia, dessa primeira mídia que depois foi para a televisão, para publicidade e hoje é a internet, né? Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem um top 5 bem interessante. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057.
Estamos de volta e hoje o programa é um bate-papo com a Laura Matos, artista plástica sorocabana, que está batendo papo com a gente sobre arte e moda. E quem acompanha o programa sabe que nós gostamos muito de livros. Eu acho que é uma ótima maneira da gente aprender mais sobre diversos assuntos. Então, já que a gente está falando sobre arte e moda, eu pedi para ela fazer um top 5 dos livros dela favoritos sobre esse universo e ela vai contar um pouquinho sobre eles pra gente, né, Laura? Então, nós temos aqui o 5º colocado, Tudo sobre Moda. Conta um pouquinho pra gente sobre... Esse é um livro, quando você precisa saber de tudo um pouquinho, acho que você acaba usando, e ele é bem eficiente nas informações, as informações são fidedignas, então não se estende demais. Eu acho que é um bom livro para quem quer saber sobre todos os assuntos. Literalmente tudo sobre moda, né? Sim, tudo sobre moda. Esse livro, e ele conta um pouquinho sobre a história no geral, sim, né? Para quem quer se informar aí no geral sobre a moda. Legal. Vamos pro nosso 4º colocado. Esse daqui eu acho que eu tenho ele também, hein? Tem tanto livro em casa que eu até me perco. 100 anos de moda. Yes. Ele também, ele segue essa mesma conformação do outro livro, né? Ele também informa tudo sobre a moda nos últimos 100 anos, porque se fala de uma moda de 100 anos a partir do oitocentismo, né? Então ele vai começar esse livro a partir de 1800 até 1980, né? Então, esses 100 anos de moda é sobre os últimos 100 anos antes de se terminar o século XX. E por um período assim mais curto, ele passa mais informações, ele é mais completo do que... Não, ele tem a mesma conformação de explicar bem, ter fidedignidade nas informações, no entanto, são informações curtas. Se você precisar para uma pesquisa mais elaborada, ele acaba não cumprindo esse papel. Este sobre o vestido? Sim, esse livro eu adoro porque ele fala apenas, né, na verdade é um livro mais ilustrativo em inglês, né, e ele descreve os 100 vestidos mais importantes da moda neste século mesmo que eu defini, do século XVIII até o século XX, né? Então ele acaba sendo bem assim detalhado em relação ao vestuário, né? E até porque pela história do vestido, pela evolução do vestido. Isso. Dá para entender bem a história da moda, né? Evolução. Isso. Sobre a tecelagem, sobre o tipo de material que foi utilizado, né? Os adornos. Que as mulheres podiam usar, né? Os tingimentos também. Cronologia da moda, da Maria Antonieta ao Alexander McQueen. Esse livro é fantástico. Aí é o segundo colocado. Isso, então, ele já é para uma pesquisa, porque ele define cronologicamente, ele separa os estilistas, ele conta a história, né, dos estilistas, ele conta sobre as tendências, né, como eles propagaram as tendências e como isso acabou se difundindo para todas as outras camadas. Então eu gosto bastante desse livro. Ó, gente, dá pra ver a quantidade de negocinho marcando aqui, bom pra quem gosta então de pesquisa, né? Sim. E este que é o primeiro colocado, Roupa de Artista, o vestuário na obra de arte. Esse é a minha bíblia, porque ele realmente é quem estabelece essa conexão entre arte e moda mais fortemente, né? Essa pesquisadora, Cacilda Teixeira da Costa, ela é da USP e ela fez essa elaboração através das obras de arte. Então é um relato do vestuário através da obra de arte até o contemporâneo. Então é muito interessante. Para quem gosta de arte, para quem gosta de moda, não pode perder este livro. Então é um ótimo título que representa bem o nosso bate-papo aqui hoje, né? Sim.
E você me falou no começo que é um pouquinho difícil de achar, né? Ele tá colocado, é muito bom e difícil. Isso, muito difícil. Você vai encontrar em algum sebo ou talvez na estante virtual. Ou se você tiver assim uma fonte muito melhor do que essa. Mas ele já está esgotado. Eu já tentei entrar em contato com a editora e até agora eles não pretendem lançar uma outra edição. Mas quem sabe, né? Se muitas pessoas insistirem, é capaz até deles fazerem. Gente, nosso bate-papo hoje sobre arte e moda fica por aqui. Laura, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo conhecimento que você nos passou. Obrigada ao Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que nos cedeu o espaço. E, bom, infelizmente o programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Aquilo que é impossível, da estética, eu tô falando besteira. Quer falar de novo? Eu quero. Super séria, né? O que ela tá falando? Peraí, que não. Eu tô falando besteira, eu tô falando besteira, porque não é isso, é mais do que isso, entendeu? Então eu não posso desonrar as pessoas.